Cabeças vão rolar no gabinete de Moraes. O aviso foi dado ao vivo. Ministro Luiz Fux contraria relator ministro Alexandre de Moraes na sentença do STF contra Marcelo Araújo. Bormevete. Novamente, ministro Luiz Fux admite erros na sentença do STF e sai dando pedrada em colegas togados. Hugo Carvajal afirma que em 2011 teria informado o governo da Espanha sobre Chávez e Maduro, financiando com dinheiro ilegal as esquerdas latino-americanas e campanhas do Lula. Senador Cleitinho vira as costas para Bolsonaro e afirma: minha dívida de gratidão já foi paga. Meu amigo, o negócio tá ficando feio e eu tô aqui para te passar todas essas informações, mas para que isso aconteça, eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comente aqui para mim de qual local do Brasil você está nos assistindo para que eu possa mandar um abraço especial para você no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, todos os grupos que você tem de WhatsApp, Facebook, Telegram, para que a gente possa levar mais informações transparentes para o povo. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Eleições. Ministro Alexandre, há uma projeção na tela de Vossa Excelência? Será, mas tá. não deveria ter entrado agora ainda, mas já está aí. Ok. Já sumiu. A presidência de Vossa Excelência é rápida. É que eu não estava enxergando uma única letra e aí eu me preocupei com o que era exatamente. Cabeças irão rolar no meu gabinete. Não, a culpa é do meu oftalmologista, não é de Vossa Excelência. Mas eu agradeço. Pode prosseguir, por favor. Então, ficaríamos 14 anos e 6 meses, sendo 14 anos em reclusão, 6 meses em detenção, início regime fechado, 120 dias multa, cada dia multa um salário mínimo. Como vota o ministro Zanin? Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Ministro Fux? É o Marcelo Bormevê. Senhor presidente, aqui também eu estou dentro daquela linha que abordei sobre a atipicidade, porque entendi que não se caracterizaria esses crimes via digital como os gravíssimos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tampouco golpe de Estado. Também entendi que a prova não era conducente a essa conclusão, por isso não participo da votação da pena, porque entendi que não houve a demonstração da infração nem a prova dos autos. Agradeço, ministra Carmen. Acompanho o relator, presidente. Proclamo, então, Marcelo Araújo Bormevê, 14 anos e 6 meses, sendo 14 anos em reclusão, 6 meses em detenção, regime fechado, 120 dias multa, sendo cada dia multa no valor de um salário mínimo. Restituo a palavra ao eminente ministro Alexandre. Para tudo que você tá fazendo, que isso é incrível! O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Então para o que você tá fazendo aí, que eu tô em choque com o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal e você também vai ficar. Porque foi mais do que surpreendente, foi inédito, foi avassalador, foi esmagador. Nós tivemos o ministro Luiz Fux colocando ali o dedo na ferida dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, que são apoiados por vários outros ministros, e lavou a nossa alma. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta pra assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começo aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele. Nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas.
Ele não tá apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente, era injusto, era errado. E que nem o tempo, nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse, é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante. É bonito de ver como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade como Fux é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter, deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma, calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele tá falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá. Ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia, e evidentemente também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhecem a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar, e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor. Porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que pedrada! Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você, olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Que show do Fux, que incrível! E se você ficou tão emocionado quanto eu com tudo isso aqui, senta o dedo no like com força, que isso aqui é raríssimo. Eu não lembro de ver isso no Supremo em muito tempo. E agora a gente olha comigo a cereja do bolo. Olha a pedrada de Fux no Gilmar Mendes. Olha aí. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura.
Ao rebaixar Gente, sensacional, sensacional. Vocês ouviram isso aí? Separei aqui para reler para vocês também, ó. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação da lei orgânica da magistratura. Que porrada seca no Gilmar Mendes. É um recado claro aí para aquele ministro cujo nome começa com G, termina com Ilmar. G, aliás, G de Gilmar. Então, gente, a gente viu 3 coisas aí. Primeiro, Fux admitindo a injustiça dos julgamentos passados, o que é uma pedrada no Moraes. Segundo, a gente viu Fux criticando os acadêmicos militantes, o que é uma pedrada numa academia e numa mídia militantes. E por fim, colocando Gilmar no seu devido lugar como alguém que vive violando a lei, cometendo casos na imprensa que são julgados por outros ministros, o que é uma violação clara da lei da magistratura. Não tem como terminar esse vídeo a não ser dizendo e aplaudindo. Bravo, bravo, ministro Fux. Bravo. Desde aqui a sua risada no nosso chat. Hugo Armando Carvajal. Profundamente envolvido com o tráfico de drogas e conhecedor dos esquemas do regime bolivariano, o Carvajal teria em 2021 informado a justiça da Espanha sobre pagamentos ilegais de Chávez e Maduro a partidos políticos de esquerda. Entre os envolvidos estariam ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, que delícia! Começo o Paulo Figueiredo Show de hoje, que tem muito assunto para tratar, introduzindo a vocês um nome que talvez não seja tão familiar a todos. Hugo Armando Carvajal. Hugo Carvajal foi chefe da inteligência militar venezuelana durante o governo ditatorial de ninguém menos do que Hugo Chávez, e teria sido os olhos e ouvidos do Chávez nas Forças Armadas da Venezuela. Profundamente envolvido com o tráfico de drogas e conhecedor dos esquemas do regime bolivariano, o Carvajal teria em 2021 informado a justiça da Espanha sobre pagamentos ilegais de Chávez e Maduro a partidos políticos de esquerda na Espanha e na América Latina. Entre os envolvidos estariam ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Néstor Kirchner, da Argentina, ex-presidente da Argentina, Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. E para entendermos mais sobre esse caso, eu recebo no Paulo Figueiredo Show a Elisa Robson, a jornalista brasileira que tem investigado a fundo esse caso. Elisa, seja muito bem-vinda ao Paulo Figueiredo Show. Muito obrigada, Paulo. Boa tarde a você, ao pessoal que te acompanha. É um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Elisa. E eu comecei dando uma breve contextualização sobre o Hugo Carvajal, mas eu queria saber mais sobre essa pessoa, né? Quem é o Hugo Carvajal e por que, de repente, nós temos ouvido tanto falar desse nome? Eu acho que ninguém sabe mais sobre ele no Brasil do que você. Pois então, Paulo, o Carvajal tem um peso muito importante nesse momento, né, nesse recorte histórico que a gente está vivendo, porque ele é uma pessoa que tem todas as informações mais importantes sobre como funcionou essa cooptação de poder em um continente inteiro, que é o continente latino-americano. Então, especialmente a América do Sul, na verdade, ele tem informações cruciais porque ele realmente passou muitos anos, né, da sua carreira, em especial, fazendo a liderança de vários aspectos do governo da Venezuela. Então, o aspecto econômico, militar, político, né, e também os aspectos ilegais que nós estamos acompanhando, que é as relações do narcotráfico com toda essa estrutura, né? E ele traz à tona essas questões importantíssimas de que todo o poder que nós vemos sendo feito pela esquerda, né, sendo administrado pela esquerda neste continente, ele é um poder altamente corrupto, porque usa das ferramentas mais absurdas no sentido de maliciosas para comandar as nações, para comandar o Brasil, para comandar a Argentina, para comandar a Nicarágua, a Colômbia, o México, a Bolívia. Então, ele é uma pessoa muito inteligente, infelizmente, em vários pontos, né, da sua carreira, ele serviu a esse espectro aí perverso, né, do mal. Ele, naturalmente, se defende, diz que ele não concordava com nada disso que estava acontecendo, mas ele estava naquela posição de poder e por isso ele sabe tudo o que está acontecendo, mas não que ele fazia parte. No entanto, é uma situação realmente muito difícil, né, de quase indefensável, porque ele estava nas entranhas do poder. Mas o mais importante de tudo isso é que ele traz à tona as conexões, né, quem são os personagens de toda essa história. E onde ele está hoje, nesse momento?
Ele está em Nova York, né? Ele está lá depois de uma tentativa de 10 anos de extradição que os Estados Unidos trabalharam. Não foi fácil essa extradição, então ele por vários anos ele viveu escondido, né? Depois que ele rompeu com Maduro, viveu em Portugal, viveu na Espanha, e eu não me lembro se teve mais algum lugar. Ele ficou escondido, na verdade, assim, pelas análises e pesquisas que eu fiz, ele na verdade estava protegido em alguma medida, por pessoas muito poderosas. Ele ficou muito, inclusive, principalmente em Portugal. O que me chamou muito a atenção, porque como Portugal não descobriu nada sobre ele por anos a fio, onde ele ficou escondido. Então, que relações ele tinha lá? A justiça na americana e a justiça espanhola também questionaram muito isso, porque se quisesse, teriam encontrado ele mais rapidamente. Mas não foi fácil, porque ele estava, de fato, sob alguma proteção da esquerda de Portugal. Então ele está em Nova York hoje em uma prisão federal. Assim, voltando lá, completando, desculpa, eu fui indo na história. E daí, depois desses 10 anos tentando essa extradição, ele foi preso em Madrid, e daí conseguiram trazer ele para os Estados Unidos. A justiça americana conseguiu, ele veio em 2023, ele veio para Nova York, e ele está, então, desde então, colaborando com a justiça de diversas formas, trazendo as informações que ele tem. Então, ele está preso nos Estados Unidos, em uma prisão federal americana. A acusação contra ele é de narcoterrorismo, da mesma forma que a acusação contra o Maduro, por exemplo, ou não? Sim, com uma pequena diferença. Ele é acusado de toda essa questão de narcoterrorismo, mas Maduro, ele tem mais acusações. Maduro tem a acusação do narcoterrorismo, que é a principal, e tem uma outra também que é extremamente importante, que é a acusação de usar a máquina estatal para corrupção política. Então, além do narcoterrorismo, e esse segundo ponto, de usar a máquina estatal para a corrupção política, é um ponto em que, provavelmente, pessoas como Lula se enquadrariam perfeitamente numa acusação futura. Eu quero entrar nisso. Bom, mas então o Carvajal está numa penitenciária. Como que você chegou a ter contato com ele? Como é que foi que isso aconteceu? E você já teve com ele, você teve interação direta com o próprio Carvajal? Interação direta, sim. Como é que foi essa situação? Eu cheguei aqui em 2023, vindo do Brasil, pedi asilo. Né, aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, Imediatamente pedi asilo, e quando eu estava 3 meses aqui, Carvajal veio extraditado, né, para Nova York. E desde então, eu tentei vários caminhos, várias formas para acessá-lo, porque eu queria pelo menos conseguir aquele mesmo resultado que eu consegui em Madrid, né, que foi entregar perguntas via advogada dele, e ela me retornar, e ele escrever a carta de próprio punho, e tudo mais. Eu pensei, pelo menos isso eu tenho que conseguir. Então, eu comecei a fazer muitas articulações, conversar com muitas pessoas, até que este ano, aí há uns 2 meses atrás, eu consegui, então, finalmente a autorização da Justiça Americana para conversar com ele, sem intermediários, diretamente, por meio eletrônico. Então, foi já um grande passo. Né, um passo muito importante, poder conversar, passar as perguntas e sentir também como ele estava pensando sobre tudo que está acontecendo e se ele tinha mudado alguma coisa, né, em relação a 2023. Então, isso foi realmente um ponto bem relevante para que tudo viesse à tona nesse momento. E de fato, ele está prestando informações sobre o regime venezuelano para o governo americano, para o Departamento de Justiça. O que a gente sabe sobre isso e qual é a relação do Hugo Carvajal, por exemplo, com o Lula? Tem algum impacto que essa delação pode ter para o Brasil? Sim, ele está colaborando intensamente com o governo americano, com as autoridades, e tudo o que está acontecendo na Venezuela, os passos que o governo americano está dando, todas as decisões, elas são 100% baseadas nas informações que Carvajal tem disponibilizado para a justiça americana. Então, isso é algo assim, que tem muito peso, porque significa que as informações que ele está prestando são extremamente relevantes, não são nada triviais. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele soube falar grosso. Isso aí está claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado.
né, levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né, para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. E aí, Maduro vai entregar tudo sobre a amizade dele com Lula, sem sombra de dúvida. Então, nesse momento onde estamos na iminência de Maduro ser detido pelos Estados Unidos, gera uma tensão muito alta no governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, como ele tenta se apresentar, um mediador dessa situação. Ele é um protetor do ditador Maduro. Né? Ele deu diversas, não só para ele, mas diversas proteções e garantias. Né? Por quê? Em função do quê? Pelos simples olhos castanhos de Maduro? Não. Foi porque eles têm todo um relacionamento intrincado que envolve profundamente gestos e decisões ligados à corrupção. Isso desde que a Petrobras foi usada para corrupção e como a PDVSA é usada. Tanto que Carvajal fala claramente, ele fala, a PDVSA foi usada para financiar a eleição presidencial de Lula. Qual eleição? As do passado e a última de 2022. Só para eu entender, ele diz que a empresa estatal de petróleo venezuelana, os recursos dela foram utilizados na campanha para financiar a campanha presidencial do Lula em 2002, 2006 e também 2022. Exatamente, e também em 2022, que é o mais assustador, porque nós já tínhamos, né, os relatos e tudo que aconteceu, como eles trabalhavam no passado, mas saber que naquele momento algo muito mais atual estava acontecendo, eu também fiquei espantada. Eu falei, mas essa de 2022, ele sim, inclusive ele falou, porque eu entrevistei ele em junho de 2022, em Madrid. Na época, ele já estava garantindo que Lula ia assumir o poder. Ele garantiu, na verdade, Lula. Eu falei, mas como? Mas por que você tem tanta certeza? E ele falou, por causa da estrutura, que ela já está montada e ela já foi usada uma vez, ela está sendo usada, e isso não parou de acontecer em relação ao financiamento da esquerda na América Latina. E me diga uma coisa, ele falou alguma coisa sobre ligação de autoridades brasileiras com tráfico de drogas? Então, esse ponto eu achei muito interessante, porque eu fiz essa pergunta também para ele. Eu estava revisando, antes de entrar com você, a pauta que eu escrevi para falar com ele. E uma das questões que ele não me respondeu na hora, e que ele falou assim, que ele falou que ele ia responder depois, e eu falei que tudo bem, que ele tomasse, né, o tempo que ele quisesse, foi uma sobre o dinheiro da Petrobras, e a outra questão foi exatamente sobre pessoas. Eu falei, mas como que chegava esse dinheiro da PDVSA, que você está dizendo que chegava aos partidos políticos no Brasil, por meio de quem? Quais eram as conexões? Quais eram as pessoas? Quem trazia isso? Ele tinha falado de malas diplomáticas, eu falei, então, tinha envolvimento do Itamaraty, tinha envolvimento de diplomatas nessa história? Ele garantiu que sim. Ele disse que sim, que tinha um envolvimento, na época que isso estava acontecendo, do envolvimento de pessoas do Itamaraty. Ou seja, são informações explosivas, né, porque nós temos um corpo diplomático, será que estaria envolvido tal qual é o corpo diplomático, digamos, de Cuba, que é profundamente corrupto, né, envolvido com todas essas questões? Nós estamos no mesmo nível, então as acusações que ele faz são extremamente sérias. Eu também perguntei para ele sobre ministros do STF. Eu falei, algum dos ministros, por exemplo, Lula indicou muitos ministros, né? O PT indicou os ministros que estão lá no TF. Alguns desses nomes participaram, tiveram reunião, tiveram algum envolvimento nesse tempo. Então, essa foi uma resposta que ele não me deu na hora. Então, eu acredito que esse tipo de resposta, tanto quanto o dinheiro da Petrobras, se ele sabia, se tinha circulado, ido até lá, e ele preferiu não responder. Mas, não que ele não tivesse a resposta. Logo depois do momento que eu fiquei aguardando que ele me desse, que eu disse para ele que podia pensar o tempo que for necessário. Se quisesse me responder daqui a um mês, eu estaria ali. Daqui a um ano, ótimo, não importa. Mas, durante esse meio tempo em que ele não retornou com essas respostas, nós tivemos essa informação de que ele vai apresentar novos documentos para a Justiça Americana, mostrando, comprovando tudo o que aconteceu em relação a estes financiamentos, incluindo a relação de Maduro com Lula. Então, eu acho que nós estamos numa expectativa muito grande para saber
de quais documentos ele está falando, o que mais ele traz à mesa, o que mais ele tem a revelar, e principalmente, envolvimento de quais pessoas exatamente ele pode elucidar ou apontar para que se faça uma investigação, pelo menos. Ele já apresentou alguma coisa, Elisa, de concreto, alguma questão factual, ou por enquanto a gente só tem hearsay? A gente tem acesso a algum documento, alguma comprovação das coisas que ele fala? Bom, até agora, nesse momento, o que ele estava fazendo? Ele estava colaborando com os Estados Unidos em relação a Venezuela e Estados Unidos, como que foi essa interferência, né, de venezuelana nos Estados Unidos. A partir do momento que eu comecei a fazer essa entrevista e colocar as perguntas para ele, veio então esse novo posicionamento onde ele está negociando informações sobre a América Latina com os Estados Unidos, que ele não tinha feito até agora, ele só tinha feito as declarações. Então eu também fiz essas questões para ele sobre quais provas, quais documentos ele teria, telefonemas, quais conexões que comprovassem essas acusações que ele tem. E daí que ele está entregando, né, para a Justiça Americana. A Justiça Americana colocou todo esse processo, pelo menos por enquanto, está sob sigilo. Inclusive, na próxima audiência dele, que está marcada para ser no dia 19 de novembro, onde essas informações também vão ser trazidas à tona, eu não acredito, Paulo, que elas serão de imediato disponibilizadas publicamente. Por quê? Porque são informações que envolvem essas questões de narcoterrorismo, financiamento internacional de políticos e questões diplomáticas são altamente sensíveis, porque isso desencadeia uma série de ações que o governo americano pode tomar a partir dali, como aconteceu com a Venezuela. Estamos chegando a esse ponto porque as informações que ele levou o governo dos Estados Unidos a reagir fortemente. Agora, essas reações podem ser, por exemplo, contra o Brasil, contra a Colômbia, é bem possível, isso dependendo do nível de informações e detalhamento e comprovações que ele entregar para a justiça norte-americana. Então, eu acho que, mesmo que essas informações não venham a público de imediato, né, nos próximos dias, semanas, meses, o que nós vamos entender é que as reações do governo americano em relação ao Brasil, ou Colômbia, ou qualquer outro país, elas serão uma resposta do que eles conseguiram acessar nessa negociação com o Carvajal. Olha o que o Cleitinho, o senador, está fazendo com o Bolsonaro. Ele está comentando. Veja como que a pessoa está fora da realidade. O cara está comentando a pergunta de um jornalista. Eu vou desenhar a pergunta do jornalista. Cleitinho, você não seria senador se não fosse a ajuda do presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da facada, está em casa sem poder se tratar, porque ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Sem preocupar-se consigo, ele está preocupado com o Brasil, gostaria de indicar pessoas que não entrariam no jogo do sistema e teriam a mesma independência que eu e disposta a sofrer o que eu estou sofrendo. A resposta do Cleitinho? Ele disse isso literalmente, tá? A minha dívida com o Bolsonaro já está paga. Ele falou isso literalmente, tá? Literalmente. Eu vou botar aqui o áudio, para não ser injusto, né? Eu vou colocar aqui o áudio do que o Cleitinho falou quando o jornalista perguntou para ele se ele votaria em alguém que o Bolsonaro indicou. Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, né? Não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas a gratidão que eu também paguei ele, pago. Essa gratidão eu já paguei. Já paguei, pô. Sou senador 2 vezes, pagou como? Hã? E aí o cara pergunta, tá, mas se for o Eduardo, repito, aquele que tá na pesquisa GERP, o GERP, né, GERP, na pesquisa GERP, que segundo a pesquisa já tá lá, como alguém que ganha do Lula no segundo turno. Eu não tô dizendo que eu acredito em pesquisa, nem que eu acredito em urna eletrônica, mas, entretanto, porém, todavia, são dados importantes. O que ele diz? Apoiando ele em 2022, votando nele, então não é porque vai chegar pra ele, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam? Aqui é razoável, né? Se eu não concordar, eu não vou votar, não. Eu também diria isso, certo? Porque existe a probabilidade, estou falando da probabilidade, de nego usar da situação, ainda tá muito alta, tá, Max? Só pra você saber. Existe a probabilidade do Bolsonaro ser chantageado, sofrer mais ainda, e meio que o Valdemar da Costa Neto, que é um canalha, indicar alguém bem canalha, e você fala assim, não, se eu não concordar, eu preciso ter independência. Concorda comigo? Agora, você tem um cara que tá sem ver o pai, a esposa com vários traumas, com medo de um carro que chega na frente,
se sacrificando para lutar pelo nosso país. Tô falando do Eduardo Bolsonaro, uma pessoa que já viu que não tem quase nada para fazer, então tá buscando ajudas internacionais pelos crimes que os inimigos dele estão cometendo em solo americano. Que é o caso do Alexandre de Moraes e companhia. Aí ele responde isso aqui, ó. Aí piora a situação. Candidato, por exemplo, da direita, que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria. Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoia. Não. Eu tô errado em dizer assim, que inveja. Né? Parabéns, Boulos, parabéns, Lula. Vocês são unidos. Que inveja. Me desculpem dar esse balde de água fria pra vocês, mas ao ouvir sobre a nomeação do Boulos a ter cargo no puteiro do PT, eu olho isso e falo assim, pô, ó, parabéns, porque o nosso líder, o nosso capitão, que recebeu uma facada, tá em casa sem poder ir pro hospital, a esposa não pode levar ninguém pra orar na casa dela, a filhinha dele tem que ir com segurança armado pra ir pra escola, e mesmo assim não é o suficiente pra unir apoios em torno dele. Tô exagerando, Zimmerberg? Não tá exagerando nem um pouco. E o Cleitinho é inacreditável, né? Semana tava postando ele postou uma foto, ele um pouco mais gordinho, depois ele emagreceu, assim, virou senador que virou blogueiro depois dele fazer aquela palhaçada lá com a Virgínia também. Isso é lamentável. E a gente vai vendo. É isso aí, meu amigo. Eu agradeço até agora por você estar aqui conosco. Eu peço para que você comente aqui a nossa frase, nosso código secreto, Cleitinho Traíra. Esse é o nosso sinal, nossa frase secreta para eu saber quem que é o patriota que tá aqui até o final do vídeo. O negócio tá feio. Eu vou falar para vocês que às vezes a gente fica decepcionado com algumas pessoas, não é mesmo? Então curta, comenta, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que a verdade possa ser dita. É hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força, somos nós, coração que pulsa.